Olá pessoal, tudo bem? Durante a live da semana passada, foi feito o questionamento a respeito de um exemplo de como a gente, mesmo conhecendo a teoria, a gente pode, a partir do texto motivacional, a gente pode fazer a análise, certo? Para poder fazer a interpretação de texto. Quem fez o vestibular desse ano de 2022, viu que muita coisa de interpretação caiu, né? Como eu havia comentado aí em todas as dicas, né? Leia o texto, interprete, ficou na dúvida, volte ao texto lá. Então, aqui é um exemplo de 2021 e depois a gente vai fazer uma série de vídeos falando a respeito de 2022. Então, a pergunta que havia sido falado, né, que eu havia comentado na live, era a pergunta 20. Eu preciso fazer a correção, é a pergunta 21 sobre Martin Heidegger. E nós vamos então fazer uma pequena análise dessa questão aí do vestibular de 2021, certo? Então, vamos dar uma olhadinha ali. A pergunta 21, ela começa assim. Segundo Martin Heidegger, metafísica é o cerne do filosofar, marcado pelo esquecimento do ser. Essa frase é interessante. Tendo privilegiado o ente, ou seja, o conjunto de todos os seres, procurando-lhe a região suprema. Toda a filosofia foi destinada a ignorar a pergunta explícita pelo ser. Ou seja, nós devíamos fazer a pergunta: qual é o sentido de ser? Segundo Heidegger, é essa pergunta que deve ser, certo? Por isso, lá em Ser e Tempo, ele pergunta, né? Faz essa pergunta. Essa pergunta é diferente da pergunta: o que é ser? Perguntar qual é o sentido de ser é diferente de perguntar o que é ser, ok? O que é ser tem um formato que levaria a confundir o ser com o ente, ok? O ser é aquilo que tem a capacidade de ser, aquilo que mantém as coisas unidas, e ente é aquilo que é um compósito, né? Ou são os objetos e as coisas que têm essa noção de ser. Por isso, o sentido de ser aqui é a pergunta de Martin Heidegger. De um ente podemos dizer que é o que é, dar-lhe definição, encontrar suas características, mas ser não tem características. O ser é indefinível, não suporta nenhum gênero, e mesmo assim seu significado parece óbvio. Todos sabemos o que o ser significa, mas ninguém pode dizer algo a respeito. Com base nisso, o primeiro parágrafo da obra mencionada aduz, ou seja, soma, 3 grandes preconceitos por meio dos quais a filosofia ter-se-ia dispersado de investigar o ser. Então ele vai colocar aqui, 3 grandes preconceitos, certo? Qual é o primeiro? São eles. O ser é maximamente universal e por isso não podemos conhecê-lo, certo? Já que conhecer algo seria dizer o seu gênero, qual é a diferença, o que ele tem de semelhante, o que ele tem de específico. No caso ali é o que o próprio texto já está dizendo para nós. Terceira informação. Segundo, o ser é indefinível. Ou seja, eu não consigo definir aí aquilo que o ser é, porque eu já não consigo entender ele como algo definido. Se eu não consigo entender ele se eu entendo ele como algo maximamente universal, eu não consigo definir ele, porque ele é maximamente universal. Por isso, ele vai colocar a terceira qualidade. Ser é evidente por si mesmo. Ok? O ser é evidente por si mesmo. Então eu não preciso ficar pensando muito no ser. Aliás, eu nem consigo pensar o ser. Ok? Por isso, em contrapartida, o pensador alemão afirma: da máxima universalidade, só descobrimos o que o ser não é ente. Vou até trocar de cor aqui, primeira informação. Segunda informação. Da indefinibilidade, somente descobrimos que o discurso sobre o ser não é o da definição, não é o da linguagem a que estamos habituados, não é a linguagem do senso comum ou das ciências, uma vez que estas tratam dos entes,
certo? Então a ciência não vai responder o que o ser é. Tá? Terceiro, vou trocar de cor, vamos colocar amarelinho. Da evidência do significado de ser em um todo comportamento, descobrimos que é tarefa de dar fundamento a essa evidência, já que sabemos sem nada, podemos dizer, isto é, sabemos sem saber. Ok? A partir daí, o texto vai pedir para nós a pergunta incorreta. Ou seja, nós temos a possibilidade de ter 4 alternativas que não vão nos auxiliar a responder a pergunta. 4 estarão de acordo e somente uma é que não vai estar de acordo com aquilo que o texto está nos dizendo. Certo? Então vamos começar aqui. Ó. Primeiro ponto, alternativa A. A forma o que é X corresponde às investigações sobre o ente? A pergunta principal de Heidegger sobre a pergunta é o que é o ser? Vejam que aqui é uma das primeiras afirmações que a gente já marcou. A pergunta que o Heidegger faz não é o que é ser. A pergunta que o Heidegger faz é qual é o sentido de ser. Então, a pergunta a forma o que é X corresponde às investigações sobre os entes, é correta. Mas ela não é a pergunta, essa parte aqui está correta. Ó, essa parte é correta. A forma o que é X corresponde às investigações sobre os entes. Ok, essa resposta está correta, essa parte. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ó, o que é ser é um formato que levaria a confundir ser com um ente. E aqui ele vai dizer que nós conhecemos, habituados às figuras, né? O senso comum, as ciências, a linguagem, trata dos entes. Ou seja, o Heidegger está dizendo que essa primeira pergunta, a forma, o que é X, corresponde a investigações sobre os entes? Sim, ela corresponde à investigação dos entes. Mas a obra principal de Heidegger se pergunta o que é o ser? Não. A pergunta principal de Heidegger se pergunta qual é o sentido de ser. Ok? Essa é uma pergunta tipicamente de interpretação de texto. Eu podia não saber o que o Heidegger fala, mas se eu ficasse atento aí às informações que o Heidegger me passa. Nas outras questões, ele já vai colocar para nós algo que está de acordo com essa. Aqui nós tivemos sorte de ser a primeira, né? De ser a incorreta que a gente deveria marcar. Mas, se fosse a última, a gente teria também que encontrar as facilidades, né? Então, aquelas pistas que a própria pergunta nos dá. Ok, galerinha? Então eu deixo aqui a pergunta, não vou analisar as outras questões até para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço para todos e até a próxima. Vamos fazer uma série aí com as perguntas da UniOeste 2022. Se inscreve lá, clica, manda aviãozinho, faz tudo que tem que fazer. Não deixa para depois não. Se você gostou, ajuda a gente aí. Um abraço, galera.